Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo desses vídeos é fazer companhia a você que gostaria muito de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita e entender como é que você aplica isso tudo na sua vida, porque estudar por curiosidade é ótimo, mas não é a finalidade. Se eu não souber o que eu faço com isso, não adianta nada. É um estudo assim meio que teórico, né? Que é bacana, mas não nos ajuda na nossa evolução. Esse é o vídeo de número 17. Nós estamos no capítulo 1º, esse é o quarto vídeo que nós estamos fazendo, onde nós vamos abordar o trecho do Espiritismo. O título desse capítulo é Não Vim Destruir a Lei, e a base é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal. Se você quiser, deixe o seu comentário, deixe as suas sugestões. Então, vamos lá entender a parte do Espiritismo. Nós já vimos nos vídeos 14 e 15 a respeito de Moisés, que é a primeira revelação. É o primeiro que disse, primeiro não, né? Mas ele simboliza uma linhagem, né, de patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que trouxeram uma coisa que era novidade na época. Que novidade? Deus único, um único Deus que criou a tudo e a todos. Então, a primeira revelação, a primeira coisa que foi mostrada ao homem foi de que Deus era um só. A segunda revelação, que nós vimos no vídeo de número 16, é Jesus. O que ele traz de diferente de Moisés? Muita coisa. Ele diz assim, olha, Deus é o meu pai. Ele se refere a Deus como Abba, paizinho. Então, só para que a gente amplie um pouco o conceito, embora nem todos os que assistem a esses vídeos são espíritas, no conceito espírita nós temos um conceito um pouquinho diferente. Deus é Pai Criador. Jesus é seu Filho unigênito que veio nos ensinar como nos relacionarmos com esse Pai maravilhoso que nos criou. Não existe o conceito que existe em outras religiões, por exemplo, de trindade. Não. Deus é Pai, Criador, Jesus, Filho, criatura. E nós vamos ver que ele, Jesus, está numa esfera crística. São espíritos puros que participam diretamente na cocriação em plano maior. Eles auxiliam Deus na criação. Assim como ele, existem outros tantos Cristos, espíritos puros, que participam ativamente da cocriação com Deus. Bom, nós vamos, então, Moisés, primeira revelação. Se você não assistiu o vídeo, pause, procure na playlist os vídeos de número 14 e 15. A segunda revelação, Jesus, se você não assistiu, pausa, é o vídeo de número 16. Vai que você vai ter uma ideia melhor de continuidade. E a terceira revelação é o Espiritismo. Um resumo basiquinho: o Espiritismo, em primeiro lugar, é uma religião cristã. Ele é fundamentado na doutrina deixada por Jesus, nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. O que ele faz de diferente é ampliar o entendimento da mensagem de Jesus, não a mensagem de Jesus, porque essa é maravilhosa e nós não temos ainda condições nem de abarcar tudo o que ela nos traz, imagine ir além. Não, ela só faz aumentar o espiritismo, a doutrina espírita, tenta ampliar a nossa compreensão
dos ensinamentos de Jesus. Resumindo, é isso. Vamos lá, leitura. O item de número 5 do capítulo 1, Não vim destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Então, o que o Espiritismo traz de diferente? Ele vai dizer, gente, tem um mundo espiritual que nós não estamos vendo. Ah, bacana, né? Legal. E o Espiritismo busca explicar a relação desse mundo que nós não vemos com o mundo no qual nós, por ora, estamos inseridos, que é o mundo físico, né? Essa relação que é o grande diferencial, porque de uma maneira ou outra, muitas religiões explicam que existe algo além do plano material, mas o Espiritismo explica que algo é esse e como ele se insere, como ele interage com o nosso plano físico. Continuando. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por esta razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo vai dizer, gente, não é sobrenatural. Isso é explicado pelas leis que regem o mundo espiritual. Não queira aplicar leis da química, da física, no mundo espiritual. É uma outra lei que rege esse mundo espiritual. Se eu quiser aplicar leis da gramática para estudar matemática, eu vou ter dificuldade, né? Se eu quiser, não, eu vou aplicar as regras da geologia para estudar literatura. Alguma coisa dá para fazer, mas a maioria não, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O Espiritismo vem nos dizer quais são as leis que regem o mundo espiritual. Aliás, a bem da verdade, não é o Espiritismo que vem nos dizer, são os espíritos que dizem, olha gente, é assim que funciona. Allan Kardec, não foi ele que inventou nem que criou o Espiritismo, ele coletou as informações que os espíritos traziam através dos médiuns e colocou em ordem essas informações, é o que ele fez. Ele não inventou, ele não disse, tá muito chato isso aqui, tá um tédio só, preciso fazer alguma coisa para agitar um pouco. Não, ele pegou essas informações e colocou, organizou. E a partir disso nós temos a doutrina espírita, ou também chamada doutrina dos espíritos. Não é doutrina de Kardec, é dos espíritos. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Mas Jesus não disse tudo, não. Ele falou pouco e o povo já não entendeu na época. Imagina se ele fosse falar tudo. Ele chegou para Nicodemos, que era o mestre da lei, e disse, olha, você precisa renascer de novo. Falou, mas como? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Então, por isso a gente vê que o Espiritismo traz a chave da compreensão do que Jesus veio nos ensinar. Não é uma novidade, uma coisa à parte do ensinamento de Jesus, é um complemento. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. Lembrem-se
que eu disse que não é só Moisés. Abraão, Isaac, Jacó, profetas, uma série de pessoas que prepararam tudo até chegar em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo, cada um, trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Então os espíritos vieram e disseram, olha, é assim, é de um jeito, é do outro. É como se a gente, quando fosse, eu vou fazer intercâmbio, eu vou passar um ano em Portugal. Nada melhor do que eu perguntar para quem mora lá, né, se possível, brasileiros que vão conhecer os costumes, e olha, como é que é morar em Portugal? Né? Aí eles vão dizer, olha, é assim, é assado, é daquilo outro. Bom, se um diz assim, olha, é tudo bonito, e outro diz, não, tem problemas, tem dificuldades, e a maioria, eu pergunto para 100 pessoas, 90 dizem que tem dificuldades e 10 dizem que está tudo lindo, eu não vou confiar nesses 10, eu vou confiar nos 90. E assim que foi Kardec, foi criando, né, esse corpo de doutrinas, de ideias de como é o mundo espiritual. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, em primeiro lugar, precisa ficar muitíssimo claro, cristalino, que a doutrina espírita é uma religião cristã, ela se fundamenta nos ensinamentos de Jesus. Embora um nome hiper mega blaster conhecido seja Allan Kardec, não foi ele que criou o espiritismo, ele colocou em ordem as informações recebidas pelo espiritismo, pelos espíritos, né? Através dos médiuns. Os espíritos davam as informações, ele coletava e organizava. Então, não tem nada de muito esquisito no espiritismo, porque ele é uma religião cristã, como o catolicismo, como as inúmeras vertentes do protestantismo e assim afora. Não é nada diferente disso. Não existe espiritismo sem os ensinamentos de Jesus. Bom, isso é uma introdução, o início, o primeiro capítulo, onde Kardec mostra, por A mais B, que Moisés foi a primeira revelação, simbolizando a primeira revelação, Jesus a segunda revelação e o Espiritismo se constitui a terceira revelação. No próximo vídeo, de número 18, nós veremos a aliança da ciência e da religião.
existia, né? Agora, hoje em dia, isso já não é tão intenso, aquela ideia de contradição. Ou você segue a ciência ou você segue a religião. Nós vamos ver que não há necessidade de você optar por um e por outro. Você pode tranquilamente seguir nos dois caminhos. Até o próximo vídeo. Obrigada.